Aleluia. Louvado para sempre seja o nome de Jesus, que é grande, poderoso, fiel e digno de toda aceitação. Morreu, ressuscitou, comprou para si toda sorte de gente, tribo, raça, línguas e nações, e vai voltar para nos buscar e moraremos com Ele eternamente. Esse é poderoso. Bíblia na mão, por favor. Livro de Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 5. Acharam o texto? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor, com S maiúsculo, portanto, ao próprio Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos ou propósitos, segundo a sua tradução bíblica, e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Quem é este que sem consentimento, conhecimento, encobre o conselho? Por isso eu relatei do que eu não entendia. Meu Deus. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu repito com tom de fé: bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Se você também acredita nessa verdade, diga amém. Queridos irmãos, quem prega comigo? Pregue, meu filho, comigo. O tecladista, você pode? Querida igreja, o Senhor sempre saberá a quem entregar tarefas difíceis. O Senhor sempre vai saber com quem Ele pode contar. Ora, se numa igreja como esta, ao término do culto, quando eu for jantar, eu fizer uma pergunta ao pastor Hinaldo: ô pastor, o senhor pode contar com todo mundo aqui de Cabedelo? Ele responderá: não posso contar com todos. Mas ele vai saber, como pastor local, me dizer alguns nomes. Ó, irmã Jaqueline, para estar pontualmente na frente da igreja, eu posso contar com o irmão João. Para arrumar o som e deixar a altura que não deixe alguém desconfortável, eu posso contar com o irmão Pedro. Agora, para eu mandar e obedecer assim cegamente, é irmão fulano. Não é assim, irmãos? E Deus, que está acima de tudo e de todos, que conhece por dentro e por fora, que sabe quem é quem faz tempo, porque o coral está completando 4 anos, a maestrina ainda está se adaptando com as vozes e seus respectivos donos. Ela ainda está começando a trabalhar com gente, adaptando a voz ao tom, ao timbre. Mas Deus não. Desde que eu ainda era um feto, Ele já sabia quem eu era, para o que eu ia dar e aonde eu vou chegar. Porque Ele conhece quem é quem faz tempo. Ele sabe com quem Ele pode contar. Ele sabe com quem Ele pode contar para louvar. Ele sabe com quem Ele pode contar para não fazer vergonha ao Evangelho. Ele sabe com quem Ele pode contar para amar. Ele sabe com quem Ele pode contar para obedecer. Ele sabe com quem Ele pode contar para confiar. Ele sabe com quem Ele pode contar para dizer: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sigo a Tua ordem. Ele sabe. Ele sabe, Ele sabe. Essa noite Ele está dizendo: eu sei quem está aqui que eu posso contar.
Eu conheço quem está aqui, eu posso dar ordens. Eu conheço quem está aqui, eu posso me revelar. Eu conheço quem está aqui, eu posso contar os meus planos sobre ele. Eu conheço quem está aqui, que eu posso contar com adoração, com louvor, com ação de graça, com mão levantada, com palavra expressada em louvor e gratidão. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe. Portanto, ele sabe com quem ele pode contar, por exemplo, para coisas difíceis. Você sabia que tem gente que Deus sabe que não pode arrochar o nó? Tem gente que Deus sabe que não pode afunilar o funil. Tem gente que Deus sabe que não pode tirar ele da bicicleta Monarch, que dá um carro. Tem gente que Deus sabe que não pode tirar ele do auxiliar de trabalho. Tem gente que Deus sabe que não pode levar para o mundo das pregações, para o mundo dos púlpitos, das cruzadas, porque ele não tem estrutura. Ele sabe que ele pode fazer voar, ele sabe que ele vai manter sentado, ele sabe que vai fazer andar no mundo todo, ele sabe que vai poder levar para pregar na televisão, no jornal, na rua, no microfone sem fio, no culto ao ar livre, mas ele também sabe quem vai passar a vida todinha servindo a ele, só orando, dizendo: tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Portanto, se ele pode essa noite lhe dar um conselho, o primeiro conselho é: escape pela sua vida e se despreocupe com a vida do outro, porque eu conheço você e conheço ele. Sei o peso que posso colocar na sua mão e sei o peso que posso colocar na mão dele. Ele sabe com quem ele pode contar. E agora chegou a parte da aplicação. Ele sabe com quem ele pode contar para provações difíceis. E ele sabia que ele podia contar com Jó. Eu me lembro, eu não vou gritar não tire meu som não. Eu me lembro, se aumenta meu retorno, aí baixa, porque eu não grito, né? Eu me lembro que minha mãe, que até hoje mora e congrega em Parnamirim, ela dizia a mim: Deus me livre de ler Jó. Quando eu leio Jó, eu fico toda arrepiada. Deus me guarde, vai que isso me acontece. Eu dizia a ela: mãe, eu não tenha medo não, que Deus sabe que não pode mexer com a senhora, que a senhora não tem estrutura. De contrapartida, irmãos, prepare sua alma para adorar. De contrapartida, Deus sabia que ele ia permitir a prova na vida de Jó. Jó ia sair muito mais experimentado. E no final da boca de Jó não ia sair: que Deus é esse? Perdi foi tudo. Me estabanei no chão. Louvei tanto, servi a tanta gente. Dei água, dei sombra. Fui escape para tanta gente e terminei aqui. Deus sabia que ia permitir a prova na vida de Jó, mas no final ele ia dar um culto de ação de graça como esse, e o hino que sairia da boca dele é: eu bem sei, eu sei, se ninguém mais sabe, eu sei que tudo é tudo, com tudo ele pode. Levante sua mão direita e declare: ele pode tudo. Ele pode tudo. A porta aberta, ele pode. O menino curado, ele pode. O homem restaurado, ele pode. O ministério reacendido é com ele mesmo. Ele pode devolver tua fé erguida, ele pode. Colocar fogo nos teus pés, ele pode. Alimentar tua alma, ele pode. Ele pode tudo. É me canchorema. É machurianda lamarras. Ele pode. Ele pode. Nem cheguei aqui ainda, deixa eu entrar. O Senhor estava em seu lugar santo. E de lá ele nos observa. É por isso, irmão, que enquanto vida para pregar eu tiver, eu nunca vou deixar de dizer isso. Ande direito. Ande direitinho. Porque não é pelo Instagram, nem pelos vídeos, nem pelos prints, nem pelos áudios que alguém pode mandar de você. É porque tem olhos como chamas de fogo por cima da tua vida. E ainda tem uma tão grande nuvem de testemunha. Ande direito. Deixa eu entregar um negócio aqui que Deus me entregou lá no hotel. Ande direito e vigie teus passos e cuidado com o teu grupo. Deus está dentro dele.
Deus está dentro do nosso grupo de WhatsApp, ouvindo todos os áudios, inclusive os enviados e apagados. Fique bem atenta, Deus está dentro do teu grupo. E aí ele conhecia Jó. Irmão, você sabia que ter testemunho de pastor é muito bom? Imagine, pastor Hinaldo chegar aqui e dizer: irmã Jaqueline, como foi que ele me chamou? Conferencista. Eu gostei do conferencista, foi novo para mim. Mas é muito bom ouvir um pastor dando testemunho de você, não é não? Irmão João, esse aí eu garanto. Dizimista, ofertante, não perde culto de ceia, não perde culto de doutrina. Homem casado com a mulher só, presbítero, discreto. Mas quando esse testemunho vem de Deus? Irmã Jaqueline, Deus dá testemunho de alguém quando Ele quer, Ele dá. Dá, quando Ele quer, Ele dá. Ele disse ao próprio diabo: tu vês de onde? É claro que ele sabia de onde ele vinha. Aí o diabo disse, bem baixinho, só para me acompanhar. O diabo disse: eu venho de passear até na terra e rodear por ela. É porque quem não tem o que fazer vive passeando e rodeando. Você pode ter certeza que igual o diabo tem um bocado de gente. Minha irmã, 4 anos de coral. 4 anos de aniversário de coral. Você estava onde que não foi para o culto? Eu fui dar uma voltinha por aí, passear. É, meu Jesus. Você vem de onde, diabo? A primeira vez que na Bíblia é citado o Satanás, o diabo. Tu vens de onde? Ele disse: de vaguear pela terra, de passear por ela, de rodear a terra. Aí Deus disse: então já que você está vagueando por aí, me dê notícias. Se tu tens visto, esse visto aqui não é de olhar assim, ó. Esse visto aqui é assim, ó. Esse visto aqui, pastores, é de observação. Tu tens visto o meu, não é pastor, não é cantor, não é artista, não é político, é meu servo. Quantos aqui? Quantos servos aqui? Não é sobre o que você ganha, não é sobre com quem você é casado, não é sobre quantos anos de igreja você tem. Eu quero saber quem aqui se sente servo. Tu tens visto o meu servo Jó? Aí o diabo, preparando a resposta. Aí o Senhor acrescenta: ele é homem reto, fiel, temente a Deus, e ainda de quebra se aparta do mal. Eu vou repetir: é reto, isto é maduro. Não tem conversa de menino não, é homem. É fiel, isto é, todo dia ele briga para me agradar, é fiel. É temente, isto é, ele treme de medo e por ter medo ele me respeita. Irmão, a nossa dificuldade esses dias é porque não tem mais crente que tem medo de Deus. Pois está aqui uma que tem. Eu tenho medo e tremo, eu tremo e temo, eu tremo e temo. Tremendo eu prego, tremendo eu canto, tremendo eu sirvo, mas tremo e tenho medo da mão dele. Para você entender esse tipo de medo, se lembra aí quando sua filha era pequena e você dizia a ela: não vá não, que se você for, você cai. Aí por medo de você, ela não ia. Pois que entendam ou que não entendam, tem coisas que eu não faço por medo, não desobedeço por medo. Eu tenho medo de desagradá-lo, cair, me arrebentar. E quando eu tiver um caco, se ele não me quiser mais, quem é que vai querer?
Irmã Jaqueline, mas ele não lhe rejeita. Ele não pode me rejeitar como filha. Assim como ele não rejeitou Saul. Mas pode me rejeitar como serva. Assim como rejeitou Saul. E depois que ele me rejeitar, quem é que vai querer me ouvir? Não tem quem queira ouvir quem Deus já rejeitou. Então, se você não obedece a Ele por amor, obedeça por medo. Meu Deus! É o tema de vocês. Aí o diabo diz: ó, que atrevimento. É por isso que crente tem que ser corajoso. De dizer uma palavra e segurar. Mas atrevido não. Eu oro pelos pastores do século 21. Estes que estão aqui. Eles precisam se dobrar para conseguir lidar com a igreja. Principalmente dessa nova geração, que é um povo muito atrevido. Mas o Senhor não quer lidar com este povo atrevido. Ele quer lidar com gente que é ousado. Porque atrevimento ficou para o diabo, mas ousadia ficou para nós. O diabo atrevido disse: também, tudo que o Senhor tem feito com ele, ele não te serviria de balde? Isto é, seria em vão que ele te serve? Não é em vão não. O Senhor tem feito ele o homem mais rico do Oriente, que hoje seria a Turquia. Ele é descendente de gente que tem nome, no caso Jacó. O Senhor tem dado a ele uma família conhecidíssima. Não tem ninguém aqui mais rico do que Jó? Também. Você sabia que tem gente que igual o diabo é capaz de dizer: é crente, mas também só pode ser pregadora também. Canta porque também, minha querida, nada é fácil. É que a gente esconde a dor, e em cima da ferida bota a farda, e mesmo ferido parte para a guerra. É Maia. Em mim, Surimim. Agora escute. Se Deus está dando testemunho de alguém fraco, deixa eu dizer a você quem foi mais que Deus deu testemunho. Olha para você ver a diferença. O diabo vem até Deus no meio dos anjos que vieram adorar. Deus vê tudo e diz: eu estou conhecendo você, você é o diabo. Você viu meu servo Jó? Agora lembre aí do outro personagem. O mesmo Deus, só que agora na pessoa de Jesus. O diabo vem a ele de novo, pastor, e diz assim: deixa se andar com Pedro. Deixa peneirar Pedro como se peneira farinha na peneira. O mesmo Deus que disse ao diabo: pode tocar em Jó, disse para o diabo: não. Porque Pedro não está preparado, eu não posso contar com ele para isso. Mas o Deus que a gente serve é tão sincero, que o mesmo que não disse a Jó que ele ia ser provado, senão não valia a pena, porque ele saberia que era uma prova, disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu tua vida para se andar, eu te conhecendo, não deixei. Faz um negócio, Pedro, quando tu te converteres, dá testemunho para os teus irmãos, porque a tua vida fui eu que não deixei o diabo estragar. Irmãos, adore esse Deus que conhece a gente e vai livrando a gente, e a gente vai escapando. O laço quebra e a gente escapa. O laço quebra e a gente escapa, porque Ele nos conhece, sabe da nossa estrutura. Remandoria cama, desçoria labai. E essa noite eu digo como Davi disse: Ele é aquele que nos guarda por detrás e por diante, por cima e por baixo, na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Estou terminando, pastor. Também, tudo que o Senhor deu para ele, 10 filhos lindos, uma mulher jovem, riqueza. O Senhor deu tudo para Jó. Irmão, irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Quem quer servir a Deus serve. Sabe por quê?
escute aqui que eu não venho mais aqui esse ano. Mas aí eu preciso entregar tudo para fazer valer a viagem e as guerras, né, minha filha? Que a gente enfrenta para chegar. Deixa eu dizer um negócio a você. Evangelho não é para quem pode, não. Evangelho é para quem quer. Porque tem quem não quer. Os que querem, diz assim: Senhor, eu não posso, mas eu quero. Aí Deus diz: eu te ajudo e na tua fraqueza eu te aperfeiçoo. Mas tem quem pode, mas não quer. Esses que não querem, paciência, meu filho. Jesus morreu na cruz, sangrou, foi chicoteado, cuspido, escarnecido, ressuscitou, está no céu, preparou para nós uma morada. Enquanto o céu não se rasgar como cortina, Ele está dizendo: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Mas se você não quiser, Ele vai passar a vida todo dia dizendo: eu quero você, eu quero você, eu quero você. Não. Porque um dia Deus tomou a boca de Asa e Ele disse assim: eu estou com aqueles que me buscam. Quem me buscar, eu deles serei achado. Quem não me buscar, eu deles não serei encontrado. E outro dia Ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. Então é para quem quer ou não? É para quem quer, meu filho, é para quem quer. Deixa eu lhe dizer por que é para quem quer. Porque ninguém deu uma cartilha a Jó. Ninguém deu uma Bíblia Almeida corrigida a Jó. Ninguém deu o Pentateuco a Jó. Ninguém deu a Torá a Jó. Ele quis. Ele quis. Ele tinha tudo, mas ele entendeu que o tudo sem Deus era nada. Então ele quis. Irmão, ele quis tanto, pastor Hinaldo, que a Bíblia diz que cada vez que os filhos dele faziam festa, ele ia depois da festa, sacrificava, santificava, porque ele dizia consigo: se na festa eles pecaram contra Deus, eu estou aqui para fazer a parte de Deus perdoá-lo. Tu sabe o que significa isso? 10 filhos, cada um aniversariando num dia do mês. Vamos lá para essa conta? A menina que está, a minha companheira ali que está do meu lado, ela disse que tem 3 filhos. Digamos que os 3 filhos dela, um aniversário em janeiro, um em fevereiro e um em março. Em janeiro, quando um filho de Jó fazia aniversário, este filho fazia festa e chamava todos. Banqueteavam. No outro mês, quando o outro aniversariava, esse chamava todos, se banqueteava. No outro mês era o outro, esse chamava. De forma que para cada aniversário de um dos filhos de Jó, a somar, todos tinham festa. Jó queria tanto agradar a Deus, que ele dizia: quando passar o aniversário de fulana, eu vou sacrificar para pedir perdão a Deus, se por acaso ela pecou com os lábios. Ele queria tanto agradar a Deus que a Bíblia diz que quando Deus disse ao diabo: pois muito bem, se você está dizendo que Jó só me serve porque eu enchi ele de bens, pode tocá-lo. Pode tirar tudo que ele tem. Num dia só, escuta isso aqui, obreiro, num dia só, Jó perdeu todos os funcionários, servos, gados, ovelhas, filhos. E quando a má notícia chegava, o que trazia a má notícia dizia assim: só eu escapei para contar. Só eu escapei para contar. Aí chegava o outro, contava uma desgraça. Só eu escapei para contar. Só eu escapei para contar. Aí o diabo volta e Deus diz assim: você está vendo aí como Jó não pegou? Mas também, né? O corpo dele está sarado, ele não tem nenhuma doença lá. Aí Deus disse: pode tocar, pele por pele, dente por dente. E você vai ver que ele não vai me negar. Pode tocar, só não vai tirar a vida dele, porque eu estou permitindo, porque eu mando até em você. Irmão, pelo amor de Deus, em 4 anos de coral, celebre a Deus, porque até o que o diabo faz, só faz se Deus deixar. Até o que o diabo toca, só toca se Deus deixar. Se Deus deixar tocar, é porque ele vai fazer um negócio muito maior, muito maior, muito maior. Eu profetizo com a Bíblia aberta: se Deus deixar o diabo tocar, é porque a resposta dele vai ser com algo muito maior. Deus conhecia tanto a estrutura de Jó, que a Bíblia diz que quando o diabo toca em Jó, pastores, a Bíblia diz que ele é tomado por uma chaga.
Da planta da cabeça, da planta do pé ao alto da cabeça. E era uma doença que, apesar de não ser contagiosa, era mal cheirosa, era supurenta. Era tão terrível que Jó, o rico, o grandioso, agora se coçava com um caco de telha. Como se não bastasse, a única que Deus não permitiu que o diabo tocasse foi quem, igreja? A mulher dele. Esta disse a Jó: você vai continuar defendendo esse Deus? Você vai continuar defendendo essa vida? Você vai continuar honrando esse Deus, adorando a Ele, feito disso o cantor? Você vai continuar louvando a Ele? Faz um negócio, Jó, amaldiçoa aí, tchau, morre. Ela não suportou como esposa ver o marido dela sendo tão açoitado, porque a gente ama, e eu não sei vocês casadas, mas comigo eu prefiro que mexam comigo até que mexer com meu marido. Sabe o que foi que Jó disse? Mulher, como fala uma louca. Ele não chamou ela de louca, ele disse: como fala uma louca. Prepara o glória, igreja. Ele disse: assim falas tu, porque Deus me deu todo bem, e agora Ele tomou. Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Sabe de uma coisa? Deus me deu, Deus tomou. Bendito, 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 maldito é o diabo, mas Ele é bendito, 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 bendito seja o nome do meu Senhor. Deus sabia que podia contar com Jó. Deus sabe a quem Ele pode elogiar. Deus sabe com quem Ele pode contar. Sabe. Tu lembra de Moisés? Eu já estou terminando, pastor. Estou dentro do tempo que o Senhor me deu. Você lembra de Moisés? Arão e Miriam começaram a falar do irmão. Eita, que falar do irmão. Olha o tempo que existe isso. Arão e Miriam começaram a falar de Moisés. Como eles não tinham o que falar de Moisés, arrumaram desculpa. Isso acontece hoje ou não, igreja? Quando não tem o que falar do pastor, arruma uma desculpa. Quando não tem o que falar da pregadora, arruma uma desculpa. Eu prefiro que arrume, eu só não quero dar motivo para falar. Como não tinham o que falar de Moisés, aí disseram assim, Miriam e Arão: rapaz, tu viu que Moisés agora está com a cuxita? Irmão, o negócio não era a mulher cuxita. O negócio era a desculpa que eles queriam para falar do homem de Deus. É porque ele casou com a cuxita? Eu não sei não, viu? Aí Deus, Moisés, dá uma saidinha da tenda. Pois não, senhor. Mas não saia sozinho não. Diga a Miriam e Arão que eu quero um gabinete pastoral com vocês três. Aí os três. Aí Deus disse: Miriam, Arão, vocês conhecem aqui no arraial algum profeta que eu fale com ele boca a boca, cara a cara? Se vocês conhecerem, me diga para eu falar com ele. Porque até agora eu dou testemunho de Moisés. Ele é meu amigo, ele fala comigo, eu falo com ele, ele é meu servo. E quando Moisés morreu, prepara o glória, Josué estava passando pelo luto. Deus disse a Josué: Josué, meu filho, Moisés, meu servo, morreu, mas eu dou testemunho, ele era meu servo. Quando você serve a Deus, até na hora da morte, Ele diz quem você era. Para terminar, e você não achar que Deus só gosta de gente boa, Deus também gosta de gente ruim para tratar Ele. Você lembra de Davi? Não foi nenhum profeta que disse não, meu amigo. Quem disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus foi o próprio Deus. Você lembra de Abraão? Deus disse: Abraão, meu amigo. E de Jó, pode tocar, diabo, você só não vai tirar a vida dele. Jó está chaguento, já tem feito
10 sepultamentos. Já tem brigado com a esposa e eu estou terminando. Já tem perdido tudo que tinha. E nos capítulos primeiros de sua história, pastores, Jó está sem entender nada. Mas a Bíblia diz assim, eu vou dizer do jeito que a Bíblia diz. E em nada Jó pecou com os lábios. Eu vou repetir porque você não entendeu. E em nada Jó pecou com os lábios. Você pode ficar triste, você pode ficar com raiva, você pode se irar, você pode ficar angustiado, depressivo, opressivo, pelo amor de Deus. Não peque contra Deus com os teus lábios. Alguém aqui está recebendo do que eu estou recebendo? Pois muito bem, eu termino em 3 minutos. Jó estava totalmente deplorável. Agora escute isso aqui. Se você não escutou nada que eu preguei, escute isso. Jó tinha muitos amigos, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jó tinha muitos amigos, sim ou não? Mas só 3. Só 3 decidiram sair, cada um do seu estado, cada um da sua região, e disseram: vamos lá ver Jó, porque eu fiquei sabendo que ele está arruinado. A gente se encontra em tal lugar para chegar nós 3 juntos. Combinado? Combinado. Olhe para mim, igreja. Viajaram, chegaram em Uz. Quando chegaram lá de longe, porque quem vem para saber da sua vida, lhe reconhece de longe. De longe. De longe viram Jó e ficaram sem entender. O texto diz que eles passaram 7 dias e 7 noites calados, chorando, gritando, sem entender o que Jó estava passando. Aí o texto diz, e eu termino, que quando eles decidiram abrir a boca, pastor Hinaldo, foi só para dizer: você está em pecado. Você roubou, matou, adulterou, fornicou. Aí Jó disse: meu amigo, eu não estou em pecado não. Eu fiz um concerto com os meus olhos. Eu jamais colocaria ele numa moça virgem. Então você pecou com a boca. Meu filho, eu não pequei não. Eu fiz concerto. E tem guardas como os da boca de Davi guardando a minha. Então diga logo o que foi que você fez. Porque essa prova aí que você está passando é castigo. E aí Jó entrou numa crise. Porque pior do que não ouvir ninguém falar com você é ouvir alguém falando que não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, porque eu vim de muito longe para entregar essa mensagem aqui. É certo que era o tema de vocês, mas o que eu estou pregando está descendo do céu para mim agora. O que você está passando, alguém não entende, mas não é para entender mesmo. Porque faz parte da tratativa de Deus com o teu caráter. Aí diz que Jó falou. Fechei minha Bíblia. Falou, reclamou. Ah, o dia que eu nasci, eu não precisava ter nascido. Maldita a mulher que amamentou, que deu os peitos para eu mamar. Eu não podia ter nascido. Quando eu nasci homem, sorriram de alegria, mas agora estão chorando. Que vida miserável. Eu não merecia. Eu não sei o que. Aí Deus, prepara o glória. Jó, até agora eu ouvi você do jeito que você falou. Mas agora, para você me ouvir, levanta-te e cinja os teus lombos. Porque Deus escuta a gente de qualquer jeito, viu, moço? Deus escuta a gente no banheiro, no chuveiro, na pia, lavando louça, limpando a casa. Deus escuta a gente em pecado, na dor, no luto, na prova. Mas para a gente ouvir Deus, vai ter que cingir os lombos. Vai ter que preparar as costas. Vai ter que aguçar os ouvidos. Remando, que mentia.
Cinge os teus lombos. Fecha os olhos. Cinge os teus lombos. Eu falarei, meu Deus, o que é isso? E tu me responderás, meu Jesus. Aí Deus começou assim, só com a provinha assim, só com um ditado assim oral, só com a prova oral. Deus começou assim: onde estavas tu? Quando eu fiz você e soprei na tua narina um sopro de vida. Onde era que você estava quando eu fiz o mar e coloquei limites nele? Onde é que você estava quando eu criei o céu, as estrelas e chamo cada uma pelo nome? Onde é que você estava quando eu fui lá no deserto e dei ordem para a serva parir? Onde é que você estava quando eu coloquei a sabedoria de joelho para me ouvir? Jó, você não sabe de nada. Quem aqui é igual a Jó? Quem aqui não sabe de nada? Quem aqui nunca vai entender Deus? Aí Jó, abre os olhos, olha para mim. A Bíblia diz que Jó botou a mão na boca e disse: Deus, tu és tão grande que diante de ti eu ponho a mão na boca e me calo. Sabe quando é que a gente consegue reconhecer quem é Deus? Quando a gente faz igual ao profeta Ezequiel. Deus disse a Ezequiel: eu posso transformar esses ossos aqui num vale, isto é, este vale de ossos secos, num exército grandioso. A Ezequiel, que não é besta nem nada, disse: Senhor, tu é quem sabe. Essa noite você vai dizer como disse Jó: eu ponho a mão na boca. Quando Deus termina de repreender Jó, de encorajar Jó, de exortar Jó, aí Jó diz: deixa eu falar, Senhor. Fale, Jó. Bem sei eu que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. Essa prova toda que eu passei era porque eu achava que te conhecia. Eu não te conhecia, era nada. Eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Levante a mão para o céu e adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode tudo. Ele pode o querer como Ele pode efetuar. Ele pode tudo, Ele pode tudo. E essa noite você vai dizer: eu sei que Ele pode, 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 eu sei que Ele pode. A última frase para eu me sentar: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Diga alto assim: nunca mais. Olha que nunca mais é muito sério, mas nunca mais. Ore assim: Senhor, para que tu possas. Ele pode tudo, meu filho. Ore assim: Senhor, se tu quiseres. Porque ele ia descendo do monte, tinha um leproso lá embaixo esperando ele. O leproso disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Ele disse: eu quero. Seja limpo. Essa noite ele está dizendo de presente para você: a minha resposta é: eu quero e eu vou fazer porque eu quero. Eu quero e vou fazer. Eu quero e vou lhe dar. Eu quero e vou abrir. Eu quero e vou abençoar. E você vai dizer: eu sei que tu